Hoje, na nossa classe de Adultos Jovens, quero convidar nosso irmão Gerlando, que vai trazer a aula de hoje. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos, por mais essa oportunidade, né? O pastor estava numa série de estudos mensais a respeito dos milagres de Jesus. Nós iremos continuar. A mensagem de hoje vai ser Mateus capítulo 8. Vamos meditar sobre a cura do leproso. Amém? Antes de iniciarmos, entrarmos na palavra, gostaria de fazer mais uma oração em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai amado, Senhor, mais uma vez te agradecemos, Pai. Pai, louvado seja o teu santo nome, Senhor, por tua obra, Pai, nas nossas vidas. Pai, estamos aqui, Pai, alegre, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de te servir, Senhor, de fazer algo, Senhor, pelo teu reino, na tua obra. Pai, que cada um aqui, Senhor, venha sentir, Senhor, a alegria, venha fazer com amor, Pai, aquilo que o Senhor chamou para cada um fazer, Pai. Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, somos pequenos, somos falhos, somos fracos. Senhor, nós te pedimos perdão, reconhecemos nossas falhas, nossas fraquezas e nossos erros. Mas que o Senhor possa nos usar, Pai, poder, autoridade e intrepidez, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, como eu falei, a mensagem é acerca da cura do leproso. Está em Mateus capítulo 8. Eu peço que abram as Bíblias. Glória a Deus. Amém? Mateus 8, versículo 1 ao 4. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Glória a Deus. Talvez os irmãos já conheçam bem esta passagem. E aqui no versículo 1, a gente percebe que Jesus ele está descendo do monte. Para que nós possamos entrar um pouco do contexto, a gente vai voltar alguns capítulos. E lá no capítulo 5, versículo 1, Jesus ele sobe ao monte. Vamos lá no capítulo 5. Verso 1 diz: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então a gente vê aqui capítulo 5, Jesus ele subiu ao monte. A gente vai ver qual foi o propósito de Jesus ao subir ao monte. Os capítulos 5 ao 7 contém o sermão do monte, que é o sermão de Jesus, nosso Senhor. É uma passagem conhecida e estimada por muitos. É um dos 5 discursos longos de Cristo registrados em Mateus. Existem outros, mas este é um dos grandes, um dos mais importantes. E qual o conteúdo, do sermão? O que o sermão apresentava? Apresenta o caminho da vida justa para os que fazem parte da família de Deus. O sermão foi uma explicação minuciosa do que significava a exortação a arrepender-se. A gente encontra essa exortação
arrependei-vos. Né? No capítulo 3, verso 2, e também no capítulo 4, verso 17 aqui de Mateus. Então Jesus pregou o seu sermão ali, com esses grandes ensinamentos, confrontou bastante, né? E nos traz grandes meditações e aprendizado. Os princípios deste sermão são e devem ser aplicáveis aos filhos de Deus também nos dias de hoje, né? Não serviu apenas para aquela época, né? Para seus discípulos, que foram seus ouvintes, e também para grandes multidões. E, inclusive, né, gostaria de destacar lá no capítulo 6, que faz parte do nosso contexto, dos capítulo 6, do versículo 9 a 13, que nós todos já sabemos, conhecemos. Cristo nos ensinou como orar. Ele ainda estava no monte, né? Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, que é o nosso exemplo para nossas orações. Jesus pregou no monte para seus discípulos e para grandes multidões, e ao terminar seu discurso, ele desce, né? Ao descer, grandes multidões ainda o seguiam. É o que a gente encontra agora no capítulo 8. Versículo 1 diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Então, muita gente mesmo ali cercava Jesus, o acompanhava. Uma multidão muito grande ainda seguia Jesus, na subida do monte e também ao descer do monte. Isso me chama a atenção, você fala aí do conteúdo do Sermão do Monte, que é arrepender-vos, digamos assim, aumentado, né? Explicado, né? Isso. E mesmo assim, após Jesus falar sobre isso, multidões o seguiam. O que isso me ensina? Nós não precisamos suavizar o Evangelho para que pessoas sigam a Jesus, né? Mesmo pregando a verdade, vão ter pessoas que vão seguir a Ele, como está dizendo aqui. Amém. Mesmo Jesus dizendo essas coisas, todas multidões ainda seguiam. Você vê, a gente percebe, irmãos, o sermão de Jesus não foi nada assim para acariciar o ego, né? Nosso ego, o ego das pessoas, dos discípulos. Foi um discurso confrontador mesmo, né? E o público ali eram seus discípulos, né? Aqueles homens que já o seguiam, e fora aquela grande multidão que havia ali naquele momento, né? Então as pessoas, muitas ficaram maravilhadas com o ensino de Jesus. Louvado seja Deus por isso. O versículo 2 vai dizer assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. No meio daquela multidão, surge um leproso. Quem diria, né? Que a gente sabe que é uma doença terrível, né? Só falar um pouco aqui da lepra, para a gente compreender, resumidamente. Em Levítico 13, há menção de 7 formas desta doença. A doença da pele, né? Considerada em geral uma moléstia diferente daquela que conhecemos como lepra nos dias de hoje, um ancianismo. O leproso era cerimonialmente impuro, precisava viver fora das cidades, e ao se aproximar de outras pessoas, tinha que gritar: imundo. A lepra serve como uma ilustração também do pecado. Então você vê aqui, né, o sofrimento, né, que este homem passou. Ele tinha que se isolar, né, não poderia, perdia o convívio com a sociedade, não poderia mais permanecer no meio da sociedade e tinha que viver isolado. E toda vida que ele fosse passar por perto de alguém ou aproximar, tinha que gritar imundo, né? Então, meus irmãos, e hoje em dia nós podemos lembrar da Covid-19, né? E também algumas pessoas tiveram que se isolar, né, por conta desta doença. Então é algo que nos faz lembrar, né? Também é uma doença terrível, né? Nós ainda estamos passando, ainda estamos na pandemia, né? Então isso nos faz lembrar bastante. A lepra contaminava aos poucos, mas por fim tomava todo o corpo. Como o pecado, ela leva a pessoa à morte espiritual, à insensibilidade e por fim à cauterização. Então você vê essa comparação muito forte, né, com o pecado, a doença física, mas também o pecado. A gente
ver isso aí comprovar, vamos lá em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 4 a 6. Amém? Glória a Deus. Então existe, né, essa semelhança. Verso 4 diz assim: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, irmão, você vê a semelhança, né, que ele fala aqui, porque a gente sabe que a lepra era uma doença que contaminava todo o corpo, né, da cabeça até a planta dos pés. E o pecado também acaba fazendo isso conosco. Ele nos contamina, né? Ele nos torna impuros, né? E é isso que o Senhor Jesus tanto nos alerta, para nós termos cuidado. Louvado seja o Senhor. Continuando a leitura, em Mateus capítulo 8, a gente vai ver que o leproso ele decide aproximar-se de Jesus, né? Versículo 2. A gente vai ver a aproximação. Aquele homem considerado impuro, né, rejeitado ali pela sociedade, devido à sua condição, ele foi até Jesus. Interessante a forma, né, a qual ele se aproximou, se apegou até Jesus. O versículo 2 diz: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar. Interessante que ele se aproxima e o adora. Ele não chega de qualquer forma. Ele se prostra, né? Ele o adora, ele reverencia Jesus. Depois disso, de ter se ajoelhado com o rosto terno, né? Ter se prostrado, ele reconhece ser impuro. Ele reconheceu que precisava, né, de Jesus, da cura. Ele se submete à vontade do Senhor, quando ele diz: Senhor, se quiseres, né? Ele diz: se quiseres. Ele não diz: Senhor, me cura. Mas ele coloca a vontade do Senhor acima da dele, porque com certeza, irmãos, ele já sentiu o desejo, né, de se libertar daquele sofrimento, de receber uma cura. Mas ele diz: se quiseres, como se dissesse: Senhor, faça-se a tua vontade. Como eu já havia falado antes, no capítulo 6, Mateus ele nos deixa a oração do Pai Nosso, né, como exemplo. E em Mateus 6,10, o que ele diz? Volta só um pouquinho aí. Mateus 6,10, na oração do Pai Nosso, diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, não sei se o leproso já havia aprendido, né, com Jesus nessa passagem, porque com certeza ele já estava ali, né, no meio daquela multidão, ouvindo o sermão de Jesus, né, e ele creu na palavra, né, nas palavras do Senhor. E você vê que ele faz conforme a oração, né? Ele diz: se quiseres, podes purificar, né? Então ele pede que seja feita a vontade do Senhor e não a dele. O que me chamou a atenção, no episódio dos 10 leprosos, ele viu que voltou adorando, né? Ele adorou depois de receber
que adora antes de ser criado. Então, ainda com Eva, ele tem motivo para adorar. Eles são da nova. E outro, irmãos, existiam ou não existiam, como é que eu posso dizer, obstáculos para aquele homem estar ali, dificuldades, existia ou não? Quantas das vezes nós, deixamos de nos achegar a Deus, a presença do Senhor, por tão pouca coisa, por um problema pequeno, mas este homem aqui, ele tinha muita dificuldade, ele não era nem para estar ali no meio do povo, ele era considerado um imundo, um impuro, mas mesmo assim ele foi até o Senhor. Louvado seja. Sim. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É verdade. Então, irmãos, nós podemos ver, também aqui na oração do Pai Nosso, que o Senhor nos ensina a colocar a sua vontade acima da nossa. Ou seja, pedir para que seja feita a vontade do Senhor. E Jesus não rejeitou. Jesus estende a mão a ele. Você vê que Jesus poderia ter rejeitado ele, mas aquele homem demonstrou uma fé tão grande que Jesus resolve atender o seu pedido. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Versículo 3, voltando no capítulo 8, diz assim: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Você vê que Jesus, ele estende a mão àquele homem, ele não rejeita. Então, muitos de nós podemos nos encontrar doentes, enfermos, seja físico, espiritual, não sei, cada um de nós enfrentamos, nossas lutas, nossas dificuldades, mas que nós possamos ter isso em mente, pegar isso como exemplo de buscar o Senhor, porque a nossa cura espiritual está nele, irmãos, e não há nada impossível, para o Senhor, não há nada impossível ao Senhor, não há nada que Deus possa mudar, transformar, amém? Então não importa, irmão, a nossa condição, nós temos que se aproximar de Cristo com fé, não é de qualquer forma também, porque Ele pode mudar qualquer situação. Isaías, de novo, 55, verso 6, se eu não me engano, é buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Então nós temos que buscar Ele hoje. Não podemos deixar para outro dia, não podemos ficar adiando. Aquele homem leproso poderia ter adiado, deixado para outro dia. O que tinha acontecido? Ele não teria recebido a sua cura, ele não teria recebido uma nova vida. O leproso demonstrou a sua fé em ter a certeza de que Jesus Cristo podia purificá-lo. Ele já tinha convicção, ele já tinha certeza. Por isso, a sua fé, ele confiou no Senhor. E Jesus curou o leproso. Jesus estendeu a mão àquele homem puro, mas que decidiu se submeter à vontade do Senhor. A sociedade o rejeitou, pensou não ter mais jeito para aquele homem, mas para Deus nada é impossível. Lá em Lucas 1,37 diz que não há coisas impossíveis para Deus. O Senhor estendeu a mão àquele homem, o curou e deu uma nova vida. Jesus ajudou aquele homem a mudar de vida e a viver de acordo com a vontade de Deus. E é isso que Ele faz conosco. Quantos de nós já fomos tocados ou transformados ou libertos de alguma área que nós não conseguiríamos nos libertar com nossas próprias forças, se não fosse o Senhor Jesus? Louvado seja o Senhor por isso. No versículo 4 vai dizer assim: Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou,
para servir de testemunho ao povo. Então, depois que Jesus o cura, né, Jesus dá instruções àquele homem. E eu fui pesquisar um pouco, né, a respeito do que significaria essa instrução: não digas a ninguém. O significado, claro, parece ser: vá sem demora e mostre-se limpo como você é ao sacerdote. Porque ele deveria ir ao sacerdote, porque o sacerdote teria que examiná-lo, né? Então ele ia se apresentar e apresente os sacrifícios que a lei exige para a sua purificação, para que possamos convencê-los da realidade da cura e ainda não lhes dê nenhuma ocasião de calúnia. E ele diz também: vai mostrar-te ao sacerdote. Antes daquele homem voltar a conviver na sociedade, como eu falei, o sacerdote deveria o examinar e declará-lo puro, né? Existia ali o ritual, né? A cerimônia. Sobre a oferta que Moisés ordenou, lá em Levítico 14, do versículo 1 ao 32, vai falar, né, detalhadamente, vai explicar. Posso fazer a leitura, Marcos? Levítico 14. Capítulo 14, Levítico, do versículo 1 ao 32. Amém? Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, o estofo carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se imole uma ave no vaso de barro, sobre águas correntes. Verso 6. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo, e os molhará no sangue da ave que foi imolada, sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia reparará todo o seu cabelo, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de 1 éfa de flor de farinha, para oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Verso 12. Tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Verso 13. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. Amém? Glória a Deus. Então aqui Levítico vai falar acerca do ritual, né? Existe toda uma cerimônia, né, para aquela pessoa voltar a conviver, né, voltar a socializar com as pessoas.
Então, irmão, você percebe que é um sofrimento grande, né? Uma doença terrível, né? Depois que aquele leproso recebeu sua cura, ele tinha que passar por todo esse ritual, né? Então, é um tempinho até a pessoa voltar ao convívio. Aí você imagina, né, irmão, se este homem, um homem que tem família, que tem mulher, que tem filhos, né? O sofrimento da pessoa, que ela tem que se isolar mesmo. Trazendo por dias de hoje, né? Os dias de hoje, a Covid isolou algumas pessoas. Mas, devido à tecnologia de hoje, as pessoas acabam se aproximando. Hoje tem os smartphones, Androids. Você faz chamada de vídeo, né? A pessoa está lá no seu leito, isolado, mas você consegue, né, ter um contato com a pessoa, consegue saber notícias pela própria pessoa. Então, hoje não existe essa aproximação por meio da tecnologia. E naquela época não existia. Então aí aumentava mais ainda o sofrimento. E eu creio que aquele homem voltou diferente, transformado, porque não foi qualquer um que tocou, né? Pelo contrário, ninguém podia tocá-lo, ninguém poderia chegar nem perto, ele era rejeitado, ele não poderia estar ali, mas ele mostrou sua fé, sua grande fé, aproximando-se de Jesus, né? E Jesus estendeu a mão a ele, não o rejeitou, né? E foi assim que ele curou aquele homem. E Jesus, ele quer curar, ele quer nos curar, ele continua curando, né? Deus, ele não muda. Então que nós possamos, irmãos, buscar no Senhor a cura para nossas lepras, para os nossos pecados, né? E que nós possamos ser transformados e moldados pelo Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, né, por a vida de cada um dos teus servos que se encontram aqui nesta manhã, né? Eu já agradeço por mais oportunidade e que tenha servido de crescimento espiritual a cada um. Eu espero ter contribuído em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Giovanni. Que aula maravilhosa, né, irmãos? Pode levar o seu lado, você não vê, né? Que água maravilhosa, né, irmãos? Que nos ensina, que água, que aula. Outra coisa que me chamou a atenção, Gerlando, é o fato de Jesus ter tocado ele, né? Quem acredita que Jesus poderia curar o homem de longe? Quem acredita que Jesus poderia curar o homem sem tocar nele? Jesus tocou, não porque ele precisava tocar para curar, mas ele tocou porque ele queria transmitir uma mensagem através disso. Quando todos o rejeitavam, se afastavam dele, Jesus se aproximou e tocou nele, né? Ou seja, Jesus não amou aquele homem depois que ele ficou curado. Jesus amou aquele homem antes mesmo dele ser curado. Jesus já amava, né? Trazendo para o espiritual, Jesus não ama os pecadores só depois que eles se convertem. Deus ama os pecadores no estado em que eles estão. Ele quer fazer algo, uma obra maior, mas ele já ama, né? E o toque de Jesus mostra que realmente ele se importava com aquela pessoa. Jesus sabia que ele não estava doente apenas no corpo. Jesus sabia que ele estava ferido também emocionalmente e espiritualmente, né? Por isso ele faz questão: eu não preciso te tocar, mas eu quero te tocar. Jesus o tocou e depois Jesus o curou, né? Alessandro. EBD é assim mesmo, viu, minha irmã, né? Participando, né? Ele vai praticar, né? Ele não faz igual a palavra dele, que é a mão prática. É verdade. Você deve tratar as pessoas. É verdade. Ele é misericordioso, né? Ele mostrando às pessoas
Eita. Interessante esse Jesus, né, Alessandro? Qualquer um teria pedido, rapaz, vamos dar um testemunho, né? 3 horas de testemunho aí, esse rapaz diga para ninguém não. Interessante, né? Outra coisa que eu notei na leitura é que o sacerdote, ele só poderia diagnosticar a lepra e declarar limpo. O sacerdote não curava leproso. Ele dizia se alguém estava com lepra e se não estava mais. A cura não era parte do sacerdote, ele apenas diagnosticava. Ele era um médico, né, que dizia, olha, você está doente, você ficou bom, apenas isso. Jesus, ele vai além do sacerdote. Ele não apenas diz se a pessoa está doente ou não, ele transforma a pessoa, né? Ele cura a pessoa. Então, excelente texto, aprendemos muito com ele. E, como o Gerlando falou, o nosso alvo é continuarmos estudando sobre os milagres. Eu creio que nós vamos aprender muito, tanto sobre as pessoas que necessitavam, como principalmente do Senhor Jesus. Amém? Mais alguém quer compartilhar? Verá. Coragem. Eu notei também. Porque enquanto as pessoas tinham medo de se aproximar, as pessoas tinham medo de ser contaminadas. Mas ele disse assim: por ele ser leproso, é que ele se aproximar dele. Quando as pessoas se afastaram, ele errava. Glória a Deus. Sabia que não ia ser bem-vindo. Tinha nem perigo de ser bem-vindo ali. E a gente nota, velho, que alguns personagens eles tiveram que ultrapassar essa barreira, né? Zaqueu não era bem visto, a mulher do fluxo de sangue, né, também não era bem recebida. Então vários personagens eles tiveram que ultrapassar essa barreira da multidão. Porque às vezes a multidão é um empecilho para chegar a Jesus. Mas é um empecilho que tem que ser vencido, né? Tem que ser ultrapassado. Lucas, né? Verdade. É o jeito. Glória a Deus, a coragem deles também, né? Irmãos, eu creio que o próximo milagre que a gente vai estudar, aqui em Mateus está na sequência, é a cura do criado de um centurião, que é Mateus 8, 5 a 13. Eu já peço que vocês vão lendo e meditando em casa, para na próxima aula ser compartilhadas as lições, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.